Vamos conversar um pouco sobre liderança. Em especial, quais são as características para um bom líder? Isso é uma pergunta que fazem sempre, né? A pergunta de R$ 1 milhão. O que precisa ter para ser um bom líder? Eu sempre começo dizendo uma coisa que eu acredito muito, que para que a gente seja um bom líder, a gente precisa se conhecer. Esse é o primeiro ponto. Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu lido com o meu temperamento, com a minha personalidade, como é que eu vou querer liderar outra pessoa, né? Isso parece até meio incoerente. Então, eu acho que a primeira característica para um bom líder é o autoconhecimento. É você saber como é a sua personalidade, como é o seu jeitão de funcionar, como é que você age sob pressão, como é que você age quando está feliz. Porque se você não sabe, com certeza seus funcionários sabem. Os seus colaboradores sabem exatamente que o dia que você chega com as bochechas rosadas, com o cabelo em pé, é o dia que você não tá bom. Eles sabem, eles conseguem até verbalizar isso e dizer características físicas e comportamentais de quando você está bem e quando você não está bem. Por isso que é fundamental você saber quem você é antes de liderar outras pessoas. Autoconhecimento é a base para muitas coisas, mas é uma das principais para que você seja um bom líder. Conhecer todas as suas características, a sua personalidade, o seu jeitão de funcionar, o seu jeito de se comunicar é fundamental. Eu começo dizendo que autoconhecimento é praticamente o diagnóstico, porque autodesenvolvimento é o caminho para ser um bom líder. Então, conhecer você, e como é que você faz isso? De diversas formas. Você pode escolher isso no caminho da terapia, por exemplo. Você pode conhecer você mesmo fazendo alguns testes, como o DISC, ou outros tantos inventários de personalidade que tem, que é como se tirasse uma foto do seu jeitão e mostrasse isso para que você tenha mais clareza de como você funciona. Fundamental esse passo, e esse passo não acaba, porque autoconhecimento é infinito. Quando você conhece a si mesmo quando adolescente, a sua vida muda de fase e você precisa se conhecer como adulto. Se conhecer naquele ambiente é diferente de se conhecer em outro ambiente. Então, o autoconhecimento é um diagnóstico que precisa ser feito sempre e autodesenvolvimento é o que você precisa fazer para entrar nesse caminho de liderança. Essa eu acho que é uma característica fundamental. Outro ponto relevante é entender que quando você é promovido a líder, não vem de brinde a capa do super-homem. Não vem, né? Infelizmente, não vem. Assim como a gente brinca que quando a gente se forma em psicologia, não vem a bola de cristal, que muitas vezes as pessoas acham que vem, mas não vem. E líder é assim também. Não vem essa capa. Você não ganha a imortalidade quando você é líder. Porque algumas pessoas acreditam, mas acreditam fortemente que quando você é líder, você tem que dar conta de tudo a partir daquele momento. E esse é o começo do fim da liderança. É o contrário disso. Um bom líder, ele reconhece que ele é vulnerável, que ele não sabe tudo, que ele não nasceu pronto. Embora ele tenha muitas vezes muito talento para liderança, esse talento precisa ser lapidado. Então, um bom líder é aquele que percebe que ele está aprendendo e que enquanto ele aprende, ele precisa ensinar a outras pessoas. Percebe como é complexo a liderança? Você ainda está aprendendo, ainda não está pronto e tem sobre a sua guarda, né, sob o seu comando, diversas pessoas que precisam do seu olhar e precisam do seu auxílio para se desenvolver. Isso que é liderança e é muito complexo, se você for perceber. Mas se você não sai desse lugar onde você percebe que você também é um aprendiz e que também tem coisas que você não vai saber e que vai precisar pedir ajuda, esse é um bom ponto de partida para a liderança. Grandes líderes, e a gente pode citar inúmeros, mas eu lembrei agora do Barack Obama, choram e se emocionam falando das coisas. Grandes líderes também dizem que não sabem como proceder. Grandes líderes também dizem que estão enfurecidos por causa da sua atitude. E tá tudo bem, porque sentir também faz parte da liderança. E muitas vezes, e na maioria das vezes, você está sob forte emoção, porque os líderes estão sob pressão na maioria do tempo, é ou não é, gente? Né? Vamos ser realistas com a liderança. Não adianta a gente pintar aqueles líderes que conseguem o tempo todo ter controle de tudo, porque isso não é verdadeiro.
Quando você entra na jornada da liderança, você precisa saber que em muitos momentos dessa jornada você vai precisar pedir ajuda, que você não é autossuficiente. E essa é uma característica importante de líderes de sucesso. E tá tudo bem pedir ajuda, porque sempre vai ter aquela pessoa que já passou por uma situação que você está passando agora, ou aquela que já errou na mesma situação que você. Então, aprender com os erros dos outros é bem importante. Essa é uma terceira característica que eu considero muito relevante para líderes de sucesso. Aprender, postura de aprendiz. Líderes de sucesso nunca param de aprender, porque a gente nunca está pronto. Sempre tem novas tecnologias, novas metodologias, a empresa que a gente está vai se desenvolvendo, as pessoas vão mudando. O jeito de liderar há um tempo atrás não é o mesmo jeito que funciona hoje. Aquela ideia de manda quem pode, obedece quem tem juízo, que funcionava muito lá atrás e que até funcionou para você e para mim, que somos gerações lá da década de 80 e 90, que aprendemos que obedecer era o melhor caminho para o sucesso, agora não é. Você que está me escutando, com certeza já está lembrando de um ou dois liderados que não obedecem, que, pelo contrário, eles questionam, que é natural dessa geração mais nova. Pense comigo, quando você tem um filho pequeno, um sobrinho, pense nessa criança e traga ela na sua mente. Né? Você mesmo diz, você quer isso ou isso, você quer comer isso ou isso, essa roupa ou essa roupa. Então, desde pequenininho, você cria essa ideia de que você pode argumentar, de que você pode opinar. E aí, quando você recebe seu liderado no seu universo de trabalho, você quer que ele te obedeça? Isso não vai funcionar. Então, uma outra característica de um líder de sucesso é trabalhar com as pessoas. Colaboração é escutar as pessoas. Você não sabe tudo, você não conhece tudo e você está vendo de uma ótica. Eu costumo brincar e dar exemplo que os líderes eles estão a um andar acima, muitas vezes, conforme o nível de liderança que você está a 2 ou 3 andares no prédio. O seu liderado, o seu colaborador, ele consegue olhar as coisas da perspectiva do térreo ou do primeiro andar. E você, líder, consegue tomar decisões e ver do segundo, terceiro ou às vezes lá do último andar do prédio. Isso muda tudo, gente. Isso muda tudo. E o caminho do líder é conseguir mostrar aquilo que você está vendo de uma outra perspectiva para o seu liderado. E aí, você também está olhando lá de cima e o seu liderado que está olhando aqui de baixo tem um outro ponto de vista que pode ser relevante para a sua tomada de decisão. Então, líderes bons, líderes de sucesso, eles levam em consideração o que a equipe fala. Porque a tomada de decisão, que eu acho que é o principal da liderança, gente, ela é feita a partir da construção de que você faz, a partir de todas as perspectivas que você tem e principalmente o seu colaborador, que é quem faz a tarefa. Pare para pensar sobre isso. Então, fazer uma gestão colaborativa, onde o seu colaborador pode falar, onde ele pode opinar, onde inclusive ele pode errar, pode ser transformador para a sua liderança. Ser um líder absoluto que sabe tudo é difícil se manter nessa posição e com certeza em algum momento da sua carreira vai abortar o seu sucesso. Então, incluir as pessoas é fundamental para um líder de sucesso. Outro ponto que eu acho que é bem relevante e precisa ser falado é a carreira de um líder de sucesso. Líderes de sucesso, eles constroem uma carreira. Eles não nascem prontos, nem assumem a posição que eles desejam em meses. Uma liderança de sucesso, aqueles líderes admirados, e se eu pedir para você lembrar e enumerar alguns aí da sua vida, ou alguns líderes que você admira pelo trabalho que eles fazem, pode perceber que eles foram líderes diferentes nos momentos de carreira e nas posições que eles ocuparam. Então, criar um plano de carreira na liderança é muito importante. E essa perspectiva de plano de carreira, ela precisa ser feita a partir de qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito como líder? Onde você quer chegar? Qual é o legado que você quer deixar? Esse deve ser o norte da sua carreira. Não sobre quanto você quer ganhar, qual é o cargo que você quer ter dentro da liderança. Isso, gente, é muito pequeno. Eu costumo dizer que a gente tem metas de ser e metas de ter.
né? As metas de ter são importantes. É o carro que você quer ter, é o bichinho que você quer ter na sua camisa, aí, seja ele o jacaré, o tuiuiu, não sei qual é a viagem que você quer fazer, mas tudo isso só faz sentido se você tem forte uma meta de ser. O que você quer ser na vida? Como você quer ser lembrado? Qual é o legado que você quer deixar? Líderes do sucesso têm muito forte o propósito e eles são guiados e são fortalecidos pelo propósito. É fato que quando você assume que você quer ser líder, você vai passar por muitos desafios e alguns vão questionar se você fez a decisão certa quando você deixou de ser técnico e assumiu uma equipe. Muitas vezes a gente se questiona se isso é realmente o caminho. Mas você só consegue se manter na liderança e manter essa perspectiva de que vale a pena fazer essa carreira se o seu propósito é o que sustenta tudo. E o propósito fala sobre o que você está fazendo aqui no planeta Terra. E algumas pessoas, quando a gente fala de propósito, elas pensam, mas isso é para Gandhi, isso é para Maria Teresa, isso é para monja, né? Não é para mim, que sou uma pessoa normal, que trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta, às vezes sábado e também domingo, porque meu trabalho é assim, escolhi, por exemplo, o varejo para me desenvolver. Mas se o seu propósito, ele é firme e ele é forte, ele sustenta. E o propósito fala sobre qual é o legado. Muitas vezes, gente, se você não tem ideia de qual é o seu propósito, olhe para o seu celular. Olhe agora, pare esse vídeo agora e vá olhar a tela do seu celular. Lá tem uma foto que faz todo sentido e que alinha a sua mente e seu coração direto no seu propósito. Não sei qual é essa foto. Pode ser que seja a foto do seu filho, pode ser que seja a foto de alguma coisa que você quer comprar, pode ser que seja a foto da viagem que você quer fazer ou de uma pessoa que te inspira muito, mas é para lá que você está indo. É por isso que eu trabalho. É por isso que eu vivo. Coragem, vamos lá, mais um pouquinho. É quando você se alinha ao que você veio fazer aqui no planeta Terra. E é super relevante para você que decidiu fazer essa caminhada na liderança ter muito claro de para onde você caminha. É isso que te sustenta quando o seu colaborador diz: Ô chefe, então, mas sou eu mesmo que preciso fazer isso? Põe aonde essa caixa? O que é mesmo para eu fazer? Ah, amanhã não venho trabalhar. Sabe aquela hora que você tem vontade de respirar e perder seu réu primário? Então, é o seu propósito que faz você ter coragem, sabedoria para juntar corpo, alma e coração e seguir no seu trabalho. Porque eu acho que liderar pessoas é muito mais do que mostrar qual é a tarefa que ela quer fazer, qual é a tarefa que ela deve fazer, o que ela precisa entregar, qual o resultado que ela deve dar. Ser líder é mostrar o caminho, é transformar a vida das pessoas. E tenho certeza que enquanto eu falo isso, sua mente já está trazendo várias pessoas. Muitos foram líderes seus no trabalho, mas muitos foram líderes seus na vida, na sua igreja, na sua vida de lazer, às vezes um amigo que liderou a patota, ou um líder na sua família. Ser líder é essa posição de que alguém, em algum momento, põe uma confiança de que você vale a pena, de que você vai conseguir fazer com que todos os sonhos dele aconteçam pelo simples fato que ele confia e percebe em você alguém que faz caminho. E aí a gente vai para uma outra característica mega relevante, e eu acho que uma das mais difíceis da liderança é ser exemplo. Isso é bem complexo e até cansativo, eu diria, na minha experiência como líder. Porque quando a gente é líder, não sei se você sabe disso, se já te contaram, a gente continua sendo humano quando a gente é promovido a líder. Então a gente também tem o dia do mau humor, a gente também tem o dia da raiva, a gente também tem aquele dia que a gente não deveria ter saído de casa e a gente sai, né? Porque a gente é teimoso, e aí a gente chega no trabalho com todo esse cenário de mau humor, desorganização cerebral, e tem lá uma pessoa esperando que você fale alguma coisa que inspire ela, porque ela também está nesse dia. E o líder é essa pessoa que precisa ser o exemplo. E a gente escuta tantas e tantas vezes, e você já leu isso muitas vezes, ou escutou isso muitas e muitas vezes nos diversos cursos de liderança que você fez,
que o líder deve ser o exemplo da equipe. Mas como? Como ser o exemplo se você também é um ser humano e também falha? E falando sobre a minha experiência, né, sobre a minha cadeira, eu penso que quando você é verdadeiro, quando você faz o que você fala, quando você acredita naquilo que você faz, você é o maior exemplo de coisas boas e coisas ruins. Porque também é esse o lugar do líder. Muitas vezes é esse lugar de ser exemplo de coisas que não devem ser feitas. Esses dias eu fui numa empresa e ele disse: tô sofrendo porque todo mundo foi pro happy hour e ninguém me chamou. Até ontem, quando eu era da equipe, eu era o primeiro a estar no happy hour. E hoje que eu me tornei líder, ninguém me chamou, as pessoas não gostam mais de mim. E eu disse para ele: não é que as pessoas não gostam mais de você, elas continuam gostando. Agora você está numa posição de ser exemplo para coisas boas e para coisas ruins. Então, as pessoas precisam falar de você. E acredite, falar mal do líder é um divertimento e é um passatempo super bom. E que as pessoas precisam, porque assim elas elaboram o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então a gente também fica nesse lugar, que às vezes é um lugar incômodo. Ser exemplo não é fácil, porque ser exemplo é você ser. E quando você erra, você fica chateado, você tem sentimentos que você não gostaria de ter, você tem comportamentos que você não gostaria de ter, mas isso também é ser líder. Também é mostrar que você está nesse lugar de humanidade, de vulnerabilidade e que está tudo bem, né? Que muitas vezes você vai precisar dizer, siga o que eu estou dizendo, mas não siga o que eu estou fazendo. Agora, quanto mais verdadeiro você é, mais eles percebem que a sua essência e a sua intenção é positiva. E quando um líder tem uma intenção positiva, gente, isso é muito mais forte. As pessoas seguem. E outro ponto relevante e que muitas vezes a gente esquece nesse discurso, principalmente que a gente tem de gestão de pessoas, que é o líder inspira, o líder ele é servidor, tudo isso é verdadeiro, né? Tudo isso é relevante e verdadeiro, mas a gente precisa entender que um bom líder, um líder de sucesso dá resultado. Isso é um ponto muito importante e que não pode ser esquecido. A gente dá resultado a partir e com as pessoas. Então é muito importante a gente não perder esse foco, que a gente lidera pessoas para um objetivo e que a gente sim precisa cobrar, a gente sim precisa ter as metas como norte, a gente sim precisa ter a estratégia da empresa como norte e a gente precisa ser guiado por tudo isso, né? A gente lidera com as pessoas e para as pessoas, tem um objetivo a liderança. Mesmo que ela não seja uma liderança empresarial, mesmo que ela seja uma liderança religiosa ou a liderança da sua família, tem um objetivo, tem um resultado que precisa ser atingido, tem um norte que precisa seguir. E você só sabe se você atingiu esse resultado ou não, se você tem meta, se você tem método, se você tem prazos, se você tem métricas de como você saber se essa pessoa que você pegou aqui vai chegar ali naquele ponto. Você já também deve ter escutado diversas vezes que o líder é uma ponte segura em onde a pessoa está, para onde a pessoa quer chegar. Só é seguro, gente, se você, líder, sabe para onde está indo. Por isso que é muito relevante você entender qual é a cultura dessa empresa que você está. Quais são os resultados que precisa você ter e entender de estratégia. Um líder que não entende de estratégia não terá sucesso. É fundamental e por isso é complexo. Você, líder, não precisa entender só de pessoas ou só de resultado. Você precisa entender da estratégia. E você precisa perceber, gente, isso é relevante e fundamental, que você é líder do negócio. Independente se esse negócio seja a fé, ou esse negócio seja a sua família, ou esse negócio seja uma empresa, você é líder do negócio. Você precisa entender qual é o negócio, qual é a cultura, qual é o jeitão que você está inserido. E você precisa concordar com esse jeitão e defender essa bandeira, ou você não vai ser um líder bem-sucedido para esse negócio. Perceba, gente.
Aí a gente está voltando para aquele ponto que é o propósito. Quanto mais você tem o teu propósito claro, mais você vai se associar a marcas, pessoas e movimentos que você vai conseguir ser líder porque você acredita naquilo, porque faz parte das suas crenças, dos seus valores e você consegue guiar as pessoas tranquilamente para aquele resultado porque você também acredita naquilo. Então, fazer com que você tenha consciência, com que esse líder tenha consciência de qual é o ambiente que ele está, qual é o objetivo, qual é o resultado que ele tem, leva muito mais rápido para a liderança. Ser líder é complexo, ser líder é difícil, ser líder é desafiador. E eu costumo dizer que ser líder não é para todo mundo, é para quem faz essa escolha, porque é um caminho de autodesenvolvimento que não termina. Que quando você assume que é esse seu caminho, você precisa se lapidar a todo tempo, percebe? O tempo inteiro você tem que fazer esse olhar para você e olhar para os outros, olhar para você, se desenvolver, se lapidar. E ser líder é tão complexo, e eu gosto de falar sobre isso, porque você tem pessoas diferentes na sua equipe. Não dá para ser o mesmo líder para todo mundo. Esse é um outro ponto extremamente relevante para que você tenha sucesso na liderança. Não pode ser a mesma pessoa para todo mundo em todas as situações. Você precisa ser flexível. Isso é uma característica também de líderes de sucesso. Ele consegue fazer a leitura do ambiente e moldar o jeitão de funcionar para aquela pessoa e para aquela situação. Muito bem, estamos em tempo de bonança na empresa. Está tudo indo bem, tudo fluindo super bem. Talvez seja a hora de você trazer a sua equipe, reconhecer e deixar eles relaxarem. É tempo de crise, é tempo de resultado, é tempo de busca, hora de apertar um pouquinho a rédea, hora de ser mais firme, de cobrar resultados. Veja, mas tudo isso, seja o líder mais firme, o líder mais amigo, o líder mais autocrático, burocrático, chame do jeito que você quiser, você não pode perder de vista que você precisa ter respeito e habilidade para falar com as pessoas. É o jeito que te torna líder. O que faz a diferença entre um chefe e um líder é o jeito, gente. O que constrói um líder é o jeito com que ele faz e a intenção que ele tem para as coisas. E se você está me escutando e você já foi liderado por várias pessoas diferentes, você sabe que o bom líder não é o bonzinho. Pense aí no melhor líder que você teve na vida. Com certeza não é o bonzinho. Com certeza foi um dos líderes que mais foi difícil, que mais te cobrava, que mais te dava não, mas foi o líder que conseguiu fazer com que você saísse da sua zona de conforto e passasse para o próximo passo. E como que ele fez isso? Com jeito. Quanto mais jeito de conversar, jeito de perceber, quanto mais empatia, quanto mais se colocar no lugar do outro, mais movimento esse líder gera na equipe. E quanto mais movimento esse líder gera na equipe, mais crescimento ele tem e, portanto, mais resultado. Se a gente percebe, e muitas pesquisas no campo da ciência da felicidade e na ciência positiva, na psicologia positiva mostram isso, pessoas felizes e mais satisfeitas com a empresa dão muito mais resultado. Por quê? Porque o jeito com que elas são conduzidas deixa com que elas fiquem confortáveis para perguntar, para errar e inclusive para dizer, ô chefe, deu uma cagadinha aqui, preciso de ajuda. Isso só vem, gente, quando as pessoas confiam em você. Então, outro ponto e outra característica de um líder de sucesso, confiança. As pessoas que lideram com sucesso têm a confiança dos clientes, dos colaboradores, dos gestores, né? Elas têm confiança das pessoas. E por isso, gente, confiança é desenvolvida. O primeiro voto de confiança é dado para você por alguém que te ama. Por exemplo, quando você aprendeu a andar, né? A sua mãe olhou você lá paradinho, né? Meio vai, não vai, meio, né? Aquele cabeção, aquele jeitinho. Ela estava toda emocionada dizendo, vem. E ela confiou que você iria. E você confiou que ela te seguraria. Porque ela falou, você não vai cair, pode vir com a mamãe. E foi assim que você aprendeu a andar. Não foi assim? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, seu pai disse, vai, vai, vai que eu te seguro. Pode ir que eu não deixo você cair. Você acreditou nele, foi. Caiu.
né? É fato que você caiu, e também errando que a gente aprende, mas é esse ato de confiar que faz com que você se arrisque e dê o próximo passo. Por isso é tão relevante os líderes aprenderem a desenvolver a confiança da equipe, dos clientes e tudo isso, esse voto de confiança. E confiança a gente deposita em alguém que a gente acredita, que a gente conhece a intenção, que a intenção é positiva, em alguém que dá resultado também. E isso é uma coisa que os líderes acham que é óbvio. Se eu estou aqui na liderança porque eu dei resultado. Não é óbvio. Não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. E isso precisa ficar muito evidente para você que lida com pessoas. O que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa, porque sua cabeça não funciona do mesmo jeito que ela. Os seus aprendizados são muito diferentes do aprendizado da outra pessoa. Por exemplo, se eu disser para você, imagine agora um índio. Esse índio tem na mão uma ferramenta de guerra. Qual é a ferramenta que você imaginou? Tenho certeza que alguns imaginaram um tacape, outros imaginaram uma lança, outros imaginaram um arco e flecha, né? Depende da sua vivência, depende do primeiro índio que você pintou lá na vida, lá na pré-escola, que está aí na sua memória. Então, as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes e elas precisam entender o contexto para poder confiar em você. Não existe óbvio, então você precisa contar como é que foi que você chegou no resultado para que você consiga fazer com que essa pessoa deposite confiança em você e siga o seu caminho. Falando de tudo isso, você vê que ser líder é uma construção. Ser líder não é uma coisa ou um curso que eu compro, faço e pronto. Varinha mágica, com o diploma vem a habilidade da liderança. A habilidade de liderança a gente desenvolve passo a passo, a cada equipe que a gente assume, que tem características diferentes em um contexto diferente. A habilidade de liderança é aquela habilidade que você desenvolve a partir dos seus aprendizados, a partir da sola de sapato gasta nas situações. É com erros e acertos que você vai construir a liderança. Ferramentas existem muitas, treinamentos diversos, e eles precisam ser feitos e utilizados, porque eles te aceleram o caminho. Mas a vivência na liderança é que vai te tornar um bom líder. Então, faça o passo a passo e peça ajuda. E fundamental, eu acredito, para que um líder tenha sucesso, é ter mentores que possam te apoiar, te incentivar e te corrigir. Porque muitas vezes o líder também precisa ser corrigido e às vezes dói ser corrigido. Mas é esse corrigir que vem de pessoas que a gente confia, que vão fazendo a gente se construir um líder melhor. Então, construa a sua liderança com confiança, com coragem, com respeito às pessoas e percebendo se é esse o caminho que você quer. Se é esse o caminho que você quer, você vai ter força para buscar. Agora, se não é esse o caminho, se você não gosta de gente, se você não gosta de ser cobrado, se você não gosta de ser pressionado, talvez não seja a liderança para você. E tá tudo bem, gente. Não existe só uma forma de fazer o caminho de sucesso na carreira. Liderança é um dos caminhos, né? Existem diversas formas que a gente pode até falar em um outro momento sobre como constrói uma carreira de sucesso. Mas, especificamente, falando de liderança, é preciso querer, é preciso propósito e é preciso acreditar que vale a pena conduzir pessoas para um caminho de sucesso e que seu sonho passa por deixar uma marca positiva na vida de muitas pessoas. E quem é líder e está me escutando, eu sei que está pensando comigo que uma das melhores coisas, que é quando a gente entende que a gente chegou onde a gente queria, é quando alguém que já não é mais seu liderado liga para você e diz: chefe, preciso te contar, fui promovido. Esse não tem reconhecimento melhor do que você fez bem feito aquilo que você faz. Muito obrigada, continue com a gente que há mais conteúdos como esse, falando de liderança, gestão de pessoas, as dificuldades e as facilidades que as pessoas trazem na vida e na nossa carreira. Siga o nosso conteúdo nas redes sociais e continue próximo. Obrigada e até mais.